Boa noite, meu nome é Lício, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Guanhães e estou gravando esse vídeo para o estudo bíblico dessa noite. O estudo bíblico dessa noite ele vem falar sobre um caminho de esperança. E o texto básico está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Que diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Brasil atravessa duas grandes tempestades. A primeira tempestade, nós já estamos dentro dela, e essa tempestade ela é gerada pelo vírus corona, o que levou as autoridades a decretarem uma quarentena horizontal ou absoluta. Mas surge a possibilidade do Brasil enfrentar uma outra tempestade, ainda pior do que essa primeira, que é a tempestade econômica. Os dois problemas são gravíssimos, delicadíssimos, ao ponto das autoridades estarem divididas. Algumas autoridades entendem que fazendo a quarentena horizontal, o problema seria resolvido. Mas já outras autoridades estão despertando para a possibilidade de que essa quarentena dure por muito tempo e isso venha gerar uma depressão econômica. No texto em apreço, Jesus estava terminando os ensinamentos dele no monte. E ao final dos seus ensinamentos, ele disse para as multidões que o acompanhavam e o ouviam: todo aquele que ouve essas palavras que eu ensinei e as praticam, eu vou comparar com um construtor prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve esses ensinamentos e não praticam, eu vou comparar a um construtor imprudente que construiu sobre a areia. E a tempestade chegou sobre a casa do prudente e bateu o vento, muita água, rios transbordaram, mas a casa não caiu. A casa do imprudente veio ao chão assim que a tempestade chegou, porque fora construída sobre a areia. Nós gostaríamos de trabalhar nessa noite sobre a seguinte mensagem: o caminho de esperança. O caminho da esperança. Qual é o caminho da esperança? Eu quero levantar 3 pontos aqui para a nossa reflexão e quero transmitir essa mensagem linda da Palavra de Deus para todos os nossos irmãos, amigos, compatriotas e dizer para todos que há um caminho de esperança e que não devemos perder a esperança, não devemos nos desesperar diante do quadro pelo qual estamos passando. O primeiro ponto aqui, que esse texto nos ensina, é que a tempestade faz parte da vida. Jesus falou que um homem
prudente construiu sobre a rocha e que um outro homem imprudente construiu sobre a areia e que a tempestade veio sobre a casa dos dois, a mesma tempestade passou em cima da casa dos dois. Qualquer pessoa que nasceu neste mundo vai passar por tempestades na vida. Nós passamos por tempestades desde a fase de criança. Alguns passam por mais provações, outros por menos provações. Mas uma coisa nós aprendemos com todas as tempestades, é que elas podem nos fortalecer, nos mudar, ou nós podemos nos mudar diante das tempestades e após as tempestades. Nunca mais somos os mesmos após as tempestades. Podemos ser melhores após as tempestades. A tempestade ou as tempestades fazem parte da vida. Nós temos vários exemplos diante da história de pessoas que passaram por tempestades. Eu poderia falar de muitos, mas eu vou citar apenas alguns. Em 1940, Hitler mandou construir no sul da Polônia, ao lado da cidade de Auschwitz, campos de concentração, e mais tarde ele mandou construir um campo de extermínio. Segundo as melhores estimativas, cerca de 1.330.000 pessoas morreram naqueles campos de extermínio ou de concentração. A maioria morreu assassinada. Outros morreram de fome, doença, frio, trabalho, fuzilamento. Aquelas pessoas que passaram por ali tinham as suas vidas normais, na maioria judeus. Nas cidades da Polônia, da Alemanha, da Europa, trabalhavam, tinham suas esposas, seus filhos, seus negócios, seus planos, seus projetos, e de repente algo aconteceu. Uma calamidade política que foi trazida pelo nazismo. A vida daquelas pessoas mudou completamente. Nem todos saíram do campo de concentração, dos campos de extermínio, mas muitos guardaram a esperança até o fim. Saíram dali completamente transformados. Saíram dali outros seres humanos. Não perderam as suas esperanças. Tiveram suas vidas mudadas, tornaram-se mais humanos, tornaram-se pessoas mais fortes, calejadas com as questões da vida. As tempestades, elas fazem parte da vida e elas podem vir desde a vida individual. É uma reprovação na escola, é um casamento que acaba, é um namoro, é uma doença. Passa na vida familiar, há famílias que enfrentam tempestades, até a sociedade em geral, como é o caso do Brasil. Mas nós devemos levantar a questão que hoje, o que é realidade e o que é imaginação. A realidade é que nós estamos no meio ou no início de uma tempestade. Nós não sabemos com certeza quais são os desdobramentos dessa tempestade no Brasil, do ponto de vista real, histórico, mas do ponto de vista imaginativo, matemático, biológico, nós estamos supondo que vai acontecer isso, aquilo outro. Aí já é uma tempestade imaginativa. Geralmente as tempestades imaginativas, elas nos fazem sofrer mais do que as reais. No momento no Brasil, são talvez, não passe de 3 dezenas, talvez o número de pessoas mortas pelo coronavírus. Mas a população e as autoridades já estão vivendo no meio de uma tempestade imaginativa. Quem pode conhecer o amanhã, senão Deus? Quem diz que vai acontecer no Brasil o que aconteceu na Itália? A matemática, a estatística,
a biologia, essas ciências, elas não reconhecem a atuação de Deus, a intervenção de Deus. E então podemos lançar várias hipóteses. E se acontecer isso e acontecer isso? E se Deus intervir? Ou intervir aqui no Brasil? E se uma vacina for criada a tempo? Nós não podemos ficar sofrendo tempestades imaginárias. Entretanto, o texto nos fala que a tempestade veio sobre as duas casas, os dois tipos. Eu quero dizer para os irmãos e os amigos que o amanhã a Deus pertence, que nós deveríamos sim nos prevenir, planejar, fazermos tudo o que for necessário, projetar, cuidar, mas não esquecer que o amanhã a Deus pertence. A nenhum ser humano o amanhã pertence. E o amanhã que pertence a Deus, quando um povo crê e confia no Senhor, geralmente é um amanhã bem melhor, muito melhor do que se imagina. Há um segundo ponto que o texto levanta, além de que a tempestade faz parte da vida. O segundo ponto que eu vejo aqui é a importância da fundação. Veja bem que Jesus disse que aquele homem que ouve a palavra e a pratica, ele é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E nas palavras do próprio Senhor Jesus, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Há poucos dias, Belo Horizonte passava por diversos tipos de tempestades literais, chuvas. E nós acompanhamos, atônitos pela TV, os estragos que aquelas tempestades causaram, não só em Belo Horizonte, mas em várias partes do Brasil. Então eu fico imaginando as palavras de Jesus aqui, quando ele diz que o homem que ouve a palavra e a pratica é como um homem construtor prudente que construiu sobre a rocha. O outro caso é aquele que construiu sobre a areia. Qual é a importância da fundação? Então vamos pensar que construir sobre a rocha é mais difícil do que construir sobre a areia. É mais demorado, é mais caro, dá mais trabalho, não aparece tão rápido. A construção sobre a areia é rápida, ela aparece mais rapidamente, não tem dificuldades. Na rocha não. A rocha é difícil. É preciso perfurar a rocha, lançar as bases sobre a rocha, lançar os pilares, as vigas. A areia não, a areia cava-se rapidamente e joga-se a fundação rapidamente na areia, não tem trabalho para se fazer uma construção sobre a areia. Mas nós temos que notar que Jesus, ele é a própria rocha. A Bíblia compara Jesus à rocha em várias ocasiões. Por exemplo, o Salmo 40, o salmista chega a dizer que ele estava andando num lugar escorregadio, escuro, num pântano, num lamaçal escorregadio, sem base, mas que o Senhor o tirou de lá porque ele esperou no Senhor e o colocou sobre uma rocha. E ele diz que hoje ele tem alegria no coração e um novo cântico, porque agora está sobre a rocha. O apóstolo Pedro diz que Jesus é a rocha sobre a qual a igreja está sendo edificada, o fundamento dos apóstolos sobre a rocha angular, sobre a pedra angular que é ele.
Jesus, ele é a rocha, e construir a vida sobre a palavra que é Jesus significa andar com ele, encarnar os seus ensinamentos, o seu amor, a confiança nele, andar em comunhão e santidade de vida na dependência dele. Sim, são essas coisas que fazem a base da vida, e uma vida que é assim não estremece, uma vida que é assim não cai. Podem vir quantas tempestades vierem, essa vida continuará de pé. Pode sofrer até alguns danos por causa das tempestades, mas continuará de pé. O interessante é que Jesus fala do homem prudente e do insensato. A palavra prudente vem de provedere, que é do latim, prae, traduzido para o português como pro, significa antes, vedere significa ver. O homem prudente é aquele que vê com antecedência o que pode acontecer. O homem imprudente é o homem que não vê, é o homem que não olha para o futuro. No caso aqui, o homem prudente foi aquele que construiu a sua vida sobre a rocha, porque ele sabe que no futuro uma grande tempestade final virá sobre todos. A tempestade faz parte da vida. Todos nós enfrentaremos tempestades, mas a fundação da nossa vida vai dizer muito sobre como nós vamos enfrentar essas tempestades. Há ainda um terceiro ponto que eu quero levantar para mostrar que há esperança, que não precisamos entrar em pânico, em neuroses, em pensamentos de que vai acontecer isso, aquilo outro, o que vai acontecer é só Deus é que sabe. Nós precisamos construir, fazer o que pudermos fazer de forma solidificada, na base, em Cristo Jesus, tomar todas as providências, prever para evitar que isso aconteça conosco, mas amanhã é só Deus é que sabe e pertence a Ele. Vamos deixar o amanhã com Deus, vamos nos prevenir, mas não vamos ficar vivendo no futuro, porque em 90% das vezes, talvez, esse futuro nunca vai chegar, e é sempre assim. As tempestades imaginárias, elas nos fazem sofrer muito mais do que as reais. Vamos ficar com o pé no chão, vamos ficar na real. Um terceiro ponto que eu quero levantar, que esse texto levanta, eu quero nessa noite levantar, é que nenhuma tempestade derrubará os que temem ao Senhor. E há abundantes promessas na palavra de Deus que demonstram isso. E há abundantes exemplos na história de países que passaram por grandes tempestades e se reconstruíram ou não foram destruídos. Por exemplo, Isaías 43, 1 e 2, o profeta diz: não temas, não tenha medo, não entre em pânico, não tenha pavor, porquanto eu te salvei, Deus falando. E vejam mais o que diz: convoquei-te pelo meu nome, tu és meu. Olha que maravilha. Chamei-te pelo meu nome, por amor ao meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti.
Note bem que Deus está prometendo aqui, Ele não está prometendo que nós não vamos passar pelas águas, pelas tempestades. Nem está prometendo que nós não vamos atravessar os rios, e nem que muitas vezes vamos andar pelo fogo. Ele não está prometendo nos livrar disso nessa promessa, mas Ele está prometendo que será conosco, que as águas não vão nos afogar e que o fogo não vai nos queimar. Isso me faz lembrar daquela ocasião em que os discípulos estavam num barco com Jesus, e a água entrando e o mar encapelado, uma tempestade terrível passava sobre eles, e eles gritaram com medo e acordaram o mestre, e Jesus ordenou a tempestade que cessasse. Imediatamente fez-se bonança. Imediatamente fez-se bonança. Com Jesus no barco, o barco não afunda nunca. Pode ser a tempestade que for, nós passaremos por ela. Há vários exemplos na história também, que eu poderia citar, de países que confiaram em Deus, pessoas, famílias, e que enfrentaram os embates da vida e foram vencedores. Por exemplo, quem nunca ouviu falar da Revolução Gloriosa na Inglaterra do século XVII, quando sem derramamento de sangue foi feita uma grande revolução, enquanto na França, que era um país incrédulo, de ímpios, quantas pessoas morreram na Revolução Francesa e nos movimentos pós-revolucionários? Quantas pessoas morreram? Um país praticamente próximo ao outro, na Europa. No primeiro país, Inglaterra, uma revolução que mudou completamente o quadro, que derrubou o antigo regime na Inglaterra, sem derramamento de sangue, chamada e conhecida nos livros como Revolução Gloriosa. Mas vai ler sobre a Revolução Francesa e veja o terror que foi lá na França. George Miller, pregador na Inglaterra do século XVII, George Miller, ele vivia pela fé. Tudo na vida de George Miller era pela oração. E ele cuidava, era um pastor, cuidava de, segundo os historiadores, mais de 10 mil crianças de rua em orfanato que ele abriu. Determinada noite, as crianças não tinham nada. A última refeição foram dormir, não havia nada para comer no outro dia. E naquela noite, um caminhão, passando ali perto do orfanato, quebrou e a pessoa chegou ali perto do orfanato, bateu na porta, era bem de manhã, e perguntou se eles queriam ficar com leite, porque o transporte havia quebrado e não daria tempo de consertar, o que azedaria o leite. E então aquelas crianças puderam tomar o café da manhã naquele dia. A verdade é que George Miller passou por muitas dificuldades, mas ele conseguiu superar todas, cuidar do seu orfanato, das suas mais de 10 mil crianças que dependiam dele, e elas foram evangelizadas e cresceram conhecendo o Senhor e o seu amor. Deus não permitirá que sejamos provados além das nossas forças. Isso é uma promessa bíblica. A palavra de Deus diz que a tempestade vem, mas ela não virá acima das nossas forças. Permita-me, caríssimo ouvinte da palavra de Deus, permita-me fazer esse desafio. Confie no Senhor, descanse no Senhor, tome todas as providências que forem passadas para tomar. Mas diante dos impasses,
da discussão no Brasil, da preocupação do presidente, preocupação da outra ala que prega de ficar em quarentena permanente até passar toda a evolução do vírus. Já o presidente preocupado com a crise econômica e também preocupado com as populações em risco. Não apavore. O amanhã a Deus pertence. Tome todas as providências que tiver diante de você, que você possa tomar. Mas, sobretudo, confie no Senhor, porque o Senhor nos dará a vitória, trará a vitória sobre o nosso país. Lembre-se dessa palavra. Todo aquele que constrói a sua vida sobre a rocha, esse é o vencedor. Se você ainda não está construindo a sua vida sobre Jesus Cristo, a sua palavra, os seus valores e princípios, faça isso hoje. Entregue a sua vida a Ele. E você também será um grande vitorioso diante dessa jornada, diante dessa tempestade pela qual nós estamos passando. A tempestade vem, sempre vem, mas também Deus sempre traz a bonança. Que Deus nos abençoe. Amém.